sempre uma alegria. Cada vez que eu venho aqui, assim, cheguei, já comentei com o pastor Marcos, pastora Silvia, que toda a vida minha aqui eu vejo uma transformação para melhor. Sempre tem uma transformação para melhor, a igreja está sempre avançando, sempre conquistando. Isso é uma vitória muito grande. Feliz de você que faz parte dessa igreja abençoada, amém? Muito bem, o tema você já está vendo aí na tela, segunda milha, é o tema da nossa mensagem aqui no mês de junho de 2026. Nós já estamos no futuro, viu, gente? Andar no sobrenatural é andar no futuro. Então você vai se sentir já pisando no mês de junho de 2026. A palavra nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 39 até o 42, a palavra diz assim: Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der uma tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Pai, te agradecemos pela tua palavra. A palavra que é viva e eficaz. E nós dependemos, Espírito Santo, do Senhor para tudo. A mensagem é e sempre será maior do que o mensageiro. O que te pedimos é que o Senhor alcance o nosso coração aqui nessa noite, trazendo a revelação daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós oramos e nos colocamos debaixo da tua autoridade, em completa submissão ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. É de se imaginar, é inegável, que o discipulado é algo tão forte, tão poderoso, e é a marca registrada do cristianismo bíblico. Quando a gente olha para o Novo Testamento, quando a gente vai estudando os 4 primeiros evangelhos, nós vamos vendo como Jesus foi tão forte no que nós estamos chamando de discipulado. E, aliás, nenhum homem, nenhuma mulher cresce espiritualmente isolado. Esse nunca foi e nunca será o projeto de Deus na vida de um cristão. A nossa fé, ela sempre vai florescer num ambiente de dependência e não de independência. E, na verdade, todos nós precisamos dessa guiagem, de ser guiados, de sermos acompanhados. Precisamos de correção, de aprendizado, precisamos de direção. E isso não acontece no isolamento. Jesus nunca chamou ninguém para segui-lo sozinho. Jesus nunca foi a favor do isolamento. O ministério de Jesus sempre foi cuidar de pessoas, sempre foi acompanhar. Por onde ele estava, era sempre seguido pelas multidões e tinha ali com ele também os seus discípulos. Quando nós pensamos no ministério de Jesus, a gente vai entender que a nossa fé ela precisa ser vivida em comunidade, em comunhão. Ao contrário do que muitos pensam, para viver a fé cristã, a gente não pode viver apartado da igreja, a gente não pode viver apartado dessa realidade. Como nós estamos aqui hoje, é assim que a nossa fé se fortalece. O maior problema da igreja hoje se chama falta de discipulado. Falta de quê, gente? Esse é um dos maiores problemas da maioria das igrejas cristãs, é exatamente essa, a ausência do discipulado. Um dos grandes teólogos alemães, Dietrich Bonhoeffer, ele teve uma vida muito curta, viveu apenas 39 anos, e aquele jovem ele foi executado de uma forma brutal, foi enforcado, seu corpo foi queimado, mas ele foi um teólogo, foi também um pastor, e ele escreveu muito sobre discipulado. E olha só o que ele diz: cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Cristo. Então o enfoque desse homem de Deus sempre foi trabalhar o discipulado, trabalhar que a vida cristã tem cruz. Muitas vezes nós como cristãos até concordamos em que há cruz, mas muitos querem uma cruz que tenha rodinha, que seja fácil de carregar, fácil de levar, porque cruz pesada, ninguém quer cruz pesada, né? Quer uma cruz, cadê? Tem uma rodinha ali
jeito ali, porque aí fica fácil de carregar, né? Mas o cristianismo, ele tem seus desafios. Jesus, ele discipulava com total intencionalidade. Ele queria discipular, ele queria ensinar, ele queria compartilhar a sua vida com os seus com os cristãos. Com os seus discípulos. Esse era o propósito maior do nosso Jesus. E ele aproveitava cada oportunidade para ensinar as perguntas que lhes eram feitas. Ele respondia, ele ensinava, ele vivia nesse ambiente de transmitir o seu próprio espírito para os discípulos. Nada passava despercebido, porque para Jesus tudo tinha a ver com discipulado. Tinha a ver com o que, gente? Discipulado. Quando, por exemplo, o barco estava a ponto de virar, Jesus aproveita aquela oportunidade e ensina sobre a fé. Quando o vento estava ali batendo forte naquele barco, a ponto também de afundá-lo, Jesus ensinou sobre a autoridade quando ele manda que os ventos parem, que os ventos deixem de atingir a embarcação. Ali ele estava ensinando os discípulos a dependerem da fé. Quando a fome chegou ali no meio daquela multidão que já o acompanhava há vários dias, Jesus ensinou sobre compaixão. Ele não despediu aquela multidão com fome, ele teve compaixão e providenciou a forma de alimentá-la, e por isso ele estava ensinando sobre ter compaixão. Quando ele se deparou com a realidade da perseguição, quando muitos estavam a ponto de serem perseguidos, Jesus ensinou sobre a necessidade de perseverar, mesmo em ambiente de perseguição. Então, Jesus estava falando também sobre a existência de uma segunda milha, que não é uma mera linguagem figurada, não é apenas uma frase posta, uma frase bonita, mas há um significado muito forte, um significado muito profundo para essa segunda milha que nós vamos aprender aqui nessa mensagem. Jesus, ele estava falando de 2 milhas. Quantas milhas, gente? 2. Agora presta atenção para você entender. A primeira coisa é que essa primeira milha é o que todos nós fazemos. A primeira milha é o que todos estão acostumados a fazer. E o que essa primeira milha representa? Representa o básico da fé, o início da fé. E veja o que o apóstolo, veja o que está escrito em Hebreus, no capítulo 6, que dá uma ideia do que seja esse começo, esse ponto de partida, o ponto básico da fé. O texto diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Essa primeira milha está representando o início da fé, aquilo que todo cristão vive ao iniciar a sua jornada. É o fundamento, mas não é o edifício. É o início, mas não é o destino. É a fé comum, mas não é a fé profunda. Essa primeira milha nos coloca simplesmente no ponto de partida, no ponto de início da vida cristã, mas não é o nosso destino final. É a jornada inicial. Quando nós falamos sobre esses fundamentos básicos, o texto está dizendo que é o fundamento básico para um cristão que está começando a sua vida com Deus. É o arrependimento. Todos nós precisamos nos arrepender. É aquela fé em Deus que nós precisamos ter para recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É aquela atitude de entender que tem mandamentos e nós precisamos obedecê-los. É o batismo, que é a porta de entrada para fazer parte da igreja, mas também é aquela realidade onde nós podemos orar, nós podemos impor as mãos, mas acreditamos também na ressurreição, que por maior que seja a luta que passemos aqui nessa terra, vai chegar um dia que nós seremos arrebatados, que nós estaremos nos céus com o nosso Senhor, amém? Mas tudo isso é o básico, é o início, é o começo de tudo. Veja o que o apóstolo Paulo ainda fala: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Que há o cristão da primeira milha,
que é o cristão que está no nível básico, o cristão que está no ponto de partida, e por isso ele está falando, eu ainda não posso dar a vocês algo mais forte, porque vocês estão começando a jornada de vocês. Muitos cristãos hoje vivem anos nessa primeira milha. Muitos cristãos passam a vida inteira nesse início, nesse básico, nesse ponto de partida que nós estamos chamando de primeira milha. E eles nunca avançam na profundidade, na entrega, na formação do caráter, porque aí nós já estaremos falando de uma coisa que chamamos de discipulado. Hebreus capítulo 5 diz: pois quando já deviam ser mestres, vocês, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. E o texto ainda continua dizendo: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O apóstolo Paulo está falando aqui que existem aqueles cristãos que estão nessa primeira milha, nesse ponto de partida. Eles receberam Jesus como Senhor, eles se sentem salvos, eles se sentem parte da igreja, e eles passam às vezes muitos anos apenas nesse nível e se contentam com essa realidade da primeira milha, sem saber que tem um passo muito mais desafiador, mas que também tem as suas compensações, tem as suas vitórias. E por isso nós vamos falar então dessa segunda milha. Essa segunda milha é o caminho do discipulado e da conquista através da guerra espiritual. Agora veja o que o Senhor Jesus fala: se alguém te obrigar, ou obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Vai com eles quantas, gente? Então o que isso significa? A primeira milha, nós já falamos que é o início, é o mínimo, mas a segunda milha é para quem decide ser discípulo. Decide ser o quê, gente? Decide ser discípulo. E ele nos convida para uma coisa chamada discipulado. A segunda milha é para quem decide ser discípulo, para quem decide ter um discipulador, para quem decide ser guiado, para quem decide ser acompanhado. É para quem decide ser discípulo, para quem decide ser discipulado, formado, para alcançar o propósito de Deus, para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. É para quem decide usar as armas espirituais para vencer os desafios da vida. Na segunda milha, alguém se torna equipado e preparado, não apenas para ser um discípulo, mas para ser discipulado e receber toda uma vestimenta espiritual para alcançar os propósitos para os quais Deus nos chamou a realizarmos enquanto estivermos aqui nessa terra. Veja o que a palavra nos fala: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos. Então presta atenção, nós estamos no mês de junho de 2026, e o Senhor está dizendo para a igreja: junho 2026, você precisa estar com a sua armadura espiritual para vencer os desafios, para alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você pode dizer amém? Então nós temos as armas espirituais que nos preparam para vencer, como aquele que já está na segunda milha. Ele tem essa armadura, ele tem essa proteção, ele tem essa capacidade de entender que tem coisas que nós conquistamos com o joelho no chão, que nós conquistamos fazendo guerra, declarando que o Senhor reina sobre tudo. Você tem a sua casa, você tem pessoas lá dentro que precisam ser alcançadas, e você vai conquistar primeiro no mundo espiritual, clamando, intercedendo. Quem está na segunda milha tem essa autoridade como discípulo, que tem um discipulador, de poder fazer guerra, de poder declarar: Senhor, eu quero ver os céus abertos, Senhor, eu quero ver a minha família transformada, Senhor, eu quero ver a minha casa mudada, Senhor, eu quero pisar no mês de junho de 2026 para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para me entregar. São as armas espirituais que nos habilitam a essas conquistas. Quem aprende a usar essas armas espirituais, elas são capazes de nos levar às maiores conquistas e nos fazerem a conquistar
aquilo que humanamente nós não teríamos como conquistar. Quem vive com armas espirituais sabe que a carne não vai prevalecer, que a carne vai ser colocada no seu devido lugar. Nós não vamos viver na lógica, nós vamos viver no espiritual, porque as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você pode dizer amém? Então escute, a segunda milha, enquanto a primeira milha é o básico da fé, é o ensino sobre o arrependimento, o início da caminhada com o Senhor. Na segunda milha, nós somos desafiados a uma vida de renúncia, de entrega, de disposição, coração ensinável, guiado pela palavra de Deus. Quem vive na segunda milha aprende a viver rendido aos pés do Senhor, aprende a viver submisso ao Senhor, aprende a renunciar àquilo que impede de avançar e de alcançar o propósito do Senhor. E tudo isso nós chamamos de discipulado. Essa parte tão importante nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, nessa nossa missão. E tudo o que Jesus fez enquanto esteve aqui foi que nós fizéssemos discípulos. Ele fez discípulos e eu e você também precisamos fazer discípulo, porque isso é o centro do nosso objetivo, é o centro do cristianismo, quando nós entendemos que ser discípulo e fazer discípulo é um chamado que vem da parte do nosso Deus. Por isso, discipulado é ajudar alguém a colocar a sua vida em ordem, é ajudar alguém a colocar a sua vida alinhada com o propósito de Deus, com aquilo que Deus planejou para essa pessoa aqui nessa terra. Veja o que Efésios capítulo 6 e 12 nos fala sobre essa organização através de uma conquista espiritual, através dessa guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando nós falamos que discipulado é aquele caminho que vai levar você a trabalhar para organizar a vida dos seus discípulos, isso é possível quando nós usamos as armas espirituais, entendendo que aquilo que prende uma pessoa, aquilo que amarra a vida de uma pessoa não é no natural, é no espiritual. E por isso a gente precisa usar essa força espiritual, porque nós não estamos lutando contra a pessoa, nós estamos lutando com quem está por trás daquela pessoa, que são as hostes malignas, que são as cadeias, são as prisões. E como discípulo acostumado a fazer discípulos, você vai precisar dessas armas espirituais para vencer essa guerra que muitas vezes tem amarrado a vida das pessoas. A segunda milha nos arranca da vida comum e nos transforma em verdadeiros discípulos, verdadeiros guerreiros de Jesus, que vão lutar para formar discípulos, que vão lutar para construir uma geração de pessoas que queiram se parecer cada vez mais com Jesus. Por isso nós precisamos vestir a nossa armadura espiritual. Você já vestiu a sua armadura espiritual hoje? Quando a gente levanta da nossa cama, aqueles que têm costume de orar na madrugada, de orar muito cedo, a primeira coisa que a gente faz quando entra na presença do Senhor, nós estamos vestindo a nossa armadura espiritual, nós estamos nos preparando para mais um dia de vida, mais um dia de desafio, mas o inimigo sabe que quem anda na presença do Senhor, quem anda no altar do Senhor, está vestido espiritualmente. Por isso a palavra nos fala: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem, gente? Do diabo. Só quem anda vestido espiritualmente está atento a todo momento, não vai cair nas armadilhas do inimigo. Então você e eu precisamos estar usando a nossa armadura espiritual como discípulos, como discipuladores. Para viver essa realidade, nós precisamos entender que todos nós precisamos de um discipulador. Precisamos de quê, gente? Discipulador. As pessoas procuram aí fora um coach, um mentor, um orientador, na busca por uma vida melhor. Mas o discipulador é muito mais que isso. Quantas pessoas pagam uma fortuna para sentar minutos na frente de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa que sabe o caminho da alta performance,
de uma vida bem-sucedida no mundo empresarial, e as pessoas pagam fortuna para terem um ensino como esse. Mas um discipulador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que entendeu o seu propósito nessa terra, de ser discípulo, é muito mais preparado para guiar uma pessoa no caminho em que ela deve andar. É muito mais preparado para ser um instrumento de Deus, para restaurar a vida de uma pessoa, a vida de uma família. Porque a pessoa, por mais bem-sucedida que ela esteja vivendo nesse mundo, o sucesso dela não é capaz de trazer cura a uma família, o sucesso dela não é capaz de resolver o problema do pecado, o sucesso dela não é capaz de trazer a libertação para uma casa, para uma família. Mas um homem e uma mulher cheios da presença de Deus, um discípulo de Jesus que disse sim ao chamado, esse sim pode fazer toda a diferença numa casa, numa família, num lar, numa geração. Você crê nisso? Então saiba que o ser bem-sucedido no reino espiritual começa com ser discípulo. Andar a segunda milha é ir e fazer discípulo. Por isso Jesus resume tudo isso numa frase: vão e façam discípulos de todas as nações. Façam o que, gente? Discípulo. Onde você estiver, você precisa ser um discípulo que vai fazer outros discípulos. Onde Deus te enviar, você precisa entender que você é a resposta para aquele lugar onde Deus te colocou. Quando você faz, você não está apenas ajudando a pessoa que está recebendo a sua ajuda, mas você está ajudando a você mesmo. Porque quem faz discípulo se sente tão responsável em ser um exemplo que pensa 2 vezes antes de pecar. Pensa 2 vezes antes de cair. Sabe por quê? Porque está sendo observado. Quando nós fazemos discípulos, nós temos responsabilidade com a nossa vida e com a vida de quem a gente está cuidando. Agora, quem não faz discípulo e se torna independente, nem se preocupa. Se cai num pecado, sou eu mesmo, ninguém tem nada a ver comigo, eu não estou cuidando de ninguém, ninguém precisa estar olhando para mim como um exemplo, como uma referência. Mas alguém que decide ser discípulo, essa pessoa está ajudando a si mesmo. Está ajudando a não avançar quando não pode avançar em determinadas situações, porque sabe que tem um olhar ou olhares humanos que estão sendo direcionados para essa vida e precisa ser exemplo, precisa ser uma testemunha viva, alguém que realmente tem uma vida e um relacionamento forte com Deus. Ir à igreja, preste atenção, o fato de você vir à igreja não faz de você um cristão. Há milhares de pessoas que continuam vindo à igreja, mas que não mudam de vida, porque elas se tornaram simplesmente frequentadores, como religiosos que têm aquele compromisso semanal de estar ali na igreja. Mas o fato de estarem indo não significa dizer que são verdadeiros discípulos de Jesus. Essa segunda milha é para quem decidiu realmente ser discípulo. A pergunta que eu te faço é: você quer ficar na primeira milha ou você quer ir para a segunda milha? A segunda milha é para quem fala assim: eu quero ser discípulo, eu quero ter um discipulador. Eu não nasci para viver isolado, eu não nasci para ser independente. Jesus nunca me pediu para andar solitário. A terceira coisa que eu gostaria que você entendesse é que discipulado trata o coração. Foi por isso que Jesus ali naquele momento estava dizendo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der uma tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Escuta, o discipulado começa quando Cristo assume o governo do coração. Você pode dizer amém? Quando Jesus assume o governo do coração de um discípulo, aí começa a acontecer o que nós chamamos de discipulado. E Dietrich Bonhoeffer disse exatamente isso, que o discipulado ele começa quando Cristo assume o governo do coração. Por isso a segunda milha é a transformação interna, é a mudança, é o começo ali no coração. O coração é esse campo de batalha que precisa ser conquistado, que precisa ser alcançado, que precisa viver o que nós estamos chamando de discipulado. Tudo que Jesus nos ensinou sobre
amar os inimigos, sobre perdoar aqueles que nos ofendem, tem a ver com o que nós chamamos de discipulado. Por isso Jesus estava mostrando para aqueles discípulos que o caminho do discipulado é um caminho de transformação, é um caminho de mudança. Eu me lembro que eu trabalhava numa determinada unidade ali do meu local de trabalho, e ali, naquele ambiente, tinha uma senhora que era espírita, praticante, a chamada mesa branca, né, que é aquele espiritismo que não faz aqueles trabalhos lá nas encruzilhadas, mas que tem uma outra forma de também seguir nesse caminho de trevas. E aquela senhora trabalhava ali junto comigo, trabalhamos ali algum tempo, e eu comecei a pregar para ela, ela começou a dar ouvidos à mensagem que era pregada, fui orando por ela, para que Deus pudesse transformar o coração dela, e aconteceu que ela abriu o coração e recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Largou o espiritismo. E ali no ambiente de trabalho, como nós estávamos trabalhando ali juntos, tinha outras pessoas, eu não discipulava afastado, sozinho com ela, era um ambiente onde tinha outras pessoas, e ali estava sempre compartilhando da palavra de Deus com ela, ensinando os primeiros passos. Ela começou a frequentar uma igreja, eu tive o privilégio de poder trabalhar na restauração da família dela, vivia juntada lá com uma pessoa, foi casada, casamos, ficaram ali abençoados, uma família que foi sendo transformada. Daqui a pouco um filho que era rebelde se converteu, começou a mudar de vida, daqui a pouco outro filho se converteu, a família foi toda sendo alcançada, e hoje esse casal pastoreia uma igreja na Asa Norte, porque Deus fez uma transformação, porque eles se tornaram discípulos. Você pode aplaudir mesmo Jesus por isso, porque quando a palavra entra, quando alguém decide entrar para viver a segunda milha, famílias são transformadas, são restauradas. E quando eu olho e vejo a gratidão, e eu me lembro, hoje ela é uma senhora, foi aposentada, mas vive no ministério pastoreando uma igreja, ela e o marido. O marido era um endemoniado, que ficava endemoniado. Muitas vezes eu fui lá à casa deles e fazia libertação, e esse homem vivia numa vida tão errada, numa vida de prostituição, e a gente falava, meu Deus, como é que vai ser a libertação desse homem? A verdade é que o Senhor foi trabalhando, aquele homem foi transformado, e hoje ele está militando na luz e não mais nas trevas, porque nasceram para essa segunda milha que se chama discipulado. E nessa noite Jesus está chamando a você e a mim, para deixarmos que Ele trabalhe no nosso coração. Jesus, Ele trata do coração dos discípulos, e assim Ele fez, Ele tratava do coração dos discípulos, porque o coração, ele é aquele lugar que precisa ser conquistado por Deus, e ele será sempre esse campo que precisa ser conquistado, que precisa ser alcançado. Por isso a Bíblia fala sobre tudo o que você deve guardar, guarda o quê? O coração, porque daqui procede as saídas da vida. Tudo que vai definir o nosso futuro, o nosso destino, tem a ver com aquilo que nós colocamos no coração. Como é que Jesus discipulava? Nesse texto, ele está falando de uma forma muito clara para os discípulos: não devolva a ofensa com ofensa. Isso é ensinar o discípulo: olha, você não vai fazer aquilo que os outros te fazem de mal, você não vai retribuir dessa forma. Jesus estava discipulando, mas ele discipulava também quando ele dizia: suporta a afronta sem perder a sua paz. E quem sabe você vive em situações, ou até mesmo dentro da sua casa, muitas vezes onde você é acusado, onde você é perseguido, e o Senhor está falando para você: suporta calado essa afronta, porque o Senhor é a tua defesa, porque Ele é o vingador, você não vai fazer nunca justiça com as suas mãos, porque o verdadeiro justiceiro é o Senhor. E o Senhor está ensinando para os discípulos: não pague com a mesma moeda, não seja daquele que revida, suporte a afronta. Mas o Senhor está falando também: você precisa negar-se a si mesmo. Jesus está falando: você precisa ter uma vida de renúncia, você precisa tomar a sua cruz sem rodinha e seguir com essa cruz, e enquanto você estiver andando com essa cruz, o Senhor vai te dar condições de você suportar essa luta, suportar essa batalha, mas enquanto você suporta, Deus está transformando o seu coração, está transformando o seu caráter, você está se tornando cada vez mais íntimo do Senhor, porque você decidiu confiar nele.
Mas Jesus também está discipulando quando ele fala sobre não pagar o mal com o mal. Você não vai pagar com a mesma moeda o mal que estão te fazendo. Você não vai usar da mesma medida que o mundo usa, porque você tem um defensor, você tem Jeová Tsabaote, o Senhor da guerra, que se levanta para pleitear a tua guerra. Por isso a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Você não vai lutar contra o homem, você não vai lutar contra a mulher, você não vai lutar contra quem te persegue, você vai lutar contra quem está usando esse homem, essa mulher para te perseguir, para tentar te atingir, porque as nossas armas, elas não são humanas, elas são armas espirituais. Então Jesus está falando, você vai andar nesse caminho da renúncia, não pagando o mal com o mal. E tudo isso é discipulado, tudo isso mostra que Jesus estava tratando o coração dos seus discípulos. E nessa noite o Senhor está nos dizendo, meus filhos, eu quero também trabalhar, eu quero tratar o coração de vocês. Porque o discipulado é esse caminho de formação. Deus vai usar um homem de carne e osso, uma mulher de carne e osso, para te discipular, que não é uma pessoa perfeita, que não é um anjo, que não é uma pessoa 100% vivendo na espiritualidade, mas é a ferramenta que Deus vai trabalhar na sua vida. O que a gente aprende com um discipulador? Com um discipulador a gente aprende aquilo que a gente deve fazer e aquilo também que a gente não deve fazer, sabendo que a gente tem que olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque tem gente que fala assim, não, eu quero ser discípulo, mas eu não quero ser discipulado. Eu vou ser discipulado por uma pessoa de carne e osso como eu? Mas se você não for discipulado por uma pessoa de carne e osso, você vai ser discipulado por quem? Por um anjo? Por um ser de outro planeta? Então Deus coloca na sua vida o discipulador que você precisa. Não é o discipulador que seja confortável para você. É aquele que muitas vezes vai te deixar inquieto, e essa inquietação significa que tem coisas na sua vida que precisam mudar. E Jesus está falando, meu filho, o caminho é da renúncia. O discipulado é um caminho de porta estreita. A porta larga é para quem não quer ser discipulado. A porta larga é para quem simplesmente quer vir ao culto aos domingos, participar do louvor. Quando terminar a mensagem, o pastor falar amém, ele nem espera, já está se levantando e indo embora. Assim são aqueles que simplesmente frequentam a igreja. Mas o discípulo é aquele que é o primeiro a chegar e o último a sair. O discípulo é aquele que vem para servir e não para ser servido. O discípulo é aquele que vem com o coração aberto para receber a palavra de bênção, mas vem também para receber a palavra de correção e sai feliz da vida porque ele entende que tudo vem de Deus. O discípulo é aquele que entende que no altar Deus usa quem Ele quer para falar o que você quer ouvir, o que você não quer ouvir, mas você entende que é aquilo que você precisa para a sua vida. E Jesus estava então formando os seus discípulos para que eles pudessem levar adiante esse ir e pregar o Evangelho a todas as nações, porque só quem consegue fazer isso é quem nasceu para o discipulado, é quem nasceu para ser discípulo. O maior inimigo que nós temos se chama eu. Se chama como, gente? Eu. O maior inimigo do discipulado está dentro de mim, está dentro de você e tem um nome. Qual é o nome? É o nosso maior inimigo. Sabe por que essa coisa chamada eu quer ficar sentada no trono, quer dominar, quer controlar, quer dirigir, quer falar, não é bem assim, não é bem desse jeito, é dessa forma. O eu quer levar a gente a viver aquilo que a gente acha que é confortável para as nossas vidas. O eu, ele não é transformado porque ele fica sempre insistindo em ter o controle. Ele quer seguir a Jesus, mas sem abrir mão daquilo que ele acha que é interessante. E é por isso que alguns cristãos é assim, eles conseguem entregar determinadas áreas da vida, eles conseguem entregar para o controle do Senhor, mas tem áreas que são intocáveis. Nessa área aqui, eu que comando. A vida financeira, eu que sou especialista e sei controlar e sei dirigir. relacionamento, eu não preciso de ajuda. Eu sozinho consigo dar conta do meu relacionamento. Sabe quem fala desse jeito? É o eu. O eu que é o egoísmo,
que é o egocentrismo, que não quer ser transformado, que não quer ser mudado. O eu é esse maior inimigo do discipulado, porque ele não quer aprender, ele não quer morrer, ele quer continuar no controle, ele quer continuar no comando da vida. É por isso que a palavra fala: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser um discípulo, você precisa carregar a sua cruz. Você precisa renunciar àquilo que você sabe que não pode ser mantido na sua vida. O maior adversário do discípulo não está fora, está dentro. E o nome desse adversário se chama eu. E enquanto esse eu não for tratado, enquanto ele não for submetido, rendido ao Senhor, ele nunca experimentará a plenitude de uma vida abundante em Cristo. Enquanto esse eu não for transformado, esse cristão não pode viver a plenitude da fé, a plenitude da vida cristã. O discipulado é uma cirurgia da graça. E por que uma cirurgia da graça? Porque o discipulado abre o coração, o discipulado traz o confronto daquilo que precisa ser arrancado, daquilo que precisa ser tirado, ele arranca o falso, ele planta aquilo que é eterno. O discipulado é transformador, é aquele momento da jornada onde nós somos preparados para sermos verdadeiros cristãos. Quem decide ser discípulo e ter um discipulador, tem o seu coração tratável, tem o seu coração moldável. A quarta coisa que nós aprendemos é que o discipulado, ele aprofunda o nosso relacionamento com Deus. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. O que a palavra perfeito significa no original? No original, perfeito aqui nesse texto significa completo, maduro, íntegro, plenamente desenvolvido no propósito. E o que isso tem a ver com essa mensagem? É que o Senhor Jesus está falando sobre essa maturidade que um discípulo precisa ter. O discipulado é esse caminho para tratar e confrontar intenções do coração e atitudes erradas. É a correção de hábitos errados, é a formação do caráter do discípulo, até que aconteça o que o apóstolo Paulo nos diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A perfeição é a cada dia desenvolver uma vida de santidade, uma vida de integridade, uma vida que cada vez mais esteja refletindo a vida do nosso Senhor Jesus. Essa segunda milha é o chamado onde o Espírito Santo trata o coração. O discipulador, ele guia a vida na jornada, e o discípulo cresce refletindo Jesus e aprofundando o seu relacionamento com Deus. Veja que coisa tremenda, quando nós entramos nessa segunda milha, o Espírito Santo vai guiando os nossos passos, o Espírito Santo vai dirigindo a nossa caminhada, e como está escrito lá no livro de Isaías, ouvirás uma voz por trás de ti, dizendo, este é o caminho, anda por ele. Um discípulo que abre o coração para o discipulado, ele começa a ouvir a voz do Espírito Santo, mas ele tem o discipulador, aquela figura humana, que está ali sempre direcionando, sempre aparando as arestas, e ele vai sendo formado nesse processo de discipulado, e chega esse momento tão poderoso, quando ele começa a refletir a pessoa de Jesus por onde ele passa, e ele testemunha, e calado ele está testemunhando, sem abrir a boca, ele está dando testemunho de que ele é uma pessoa transformada. Calado as pessoas estão perguntando, o que tem na tua vida? Você é diferente. Tem alguma coisa diferente na sua vida? Tem a presença do Espírito Santo, tem a natureza transformada, tem um coração que foi tratado, um coração que nasceu para o discipulado. O apóstolo Paulo, ele ensina tanto sobre discipulado.
em um dos seus discípulos chamado Timóteo. Como a gente enxerga o discipulado tão forte que o apóstolo Paulo pôde exercer sobre a vida de Timóteo, como ele pôde trabalhar na vida daquele jovem para torná-lo maduro, para torná-lo preparado para o ministério. E veja o que ele diz aqui no próprio livro, Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Quanto a você, meu filho, olha só o que o discipulador está dizendo para o seu discípulo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Que coisa tremenda, essa palavra de um discipulador para um discípulo, tratando como filho, porque é assim que acontece no discipulado, há uma vinculação tão forte, onde o discípulo, ele se sente debaixo de uma cobertura, debaixo de uma proteção espiritual, onde Deus vai derramando todo o favor, toda a graça sobre a vida do discipulador, e esse discipulador vai derramando da presença de Deus sobre a vida do discípulo, e aqui está esse conselho tão poderoso do apóstolo Paulo falando com aquele menino, com aquele jovem: meu filho, fortifica-te na palavra, seja forte na palavra de Deus, e o que você já ouviu de mim, quantas vezes você me ouviu pregando, você me ouviu ensinando, na presença de tantas pessoas, eu quero que você faça o mesmo, que você seja um homem fiel, que você seja um homem idôneo, que você passe a instruir outros. Sabe o que é isso, gente? É discipulado. Sabe o que é isso? É viver debaixo de uma proteção. Sabe o que é isso? É viver numa igreja onde tem a preocupação de acompanhar, de formar as pessoas. Quantos aqui já mudaram de vida porque estão debaixo de uma igreja que vive discipulado? Quantas vezes você já foi corrigido, já foi abençoado, porque você tem um discipulador, porque você tem alguém que está ali intercedendo por você, que está ali te orientando. Quem sabe você está aqui nessa noite e você pode falar: eu só estou com o meu Deus hoje, eu só estou firme na casa de Deus, porque o meu líder não me abandonou, porque na hora que eu mais precisava, ele foi lá e me apoiou, ele me socorreu, ele me aconselhou, ele me orientou. Quem sabe você está aqui hoje à noite, porque aqui tem pastores que têm esse chamado para discipular, para formar discípulos, e você está debaixo dessa cobertura, porque tem uma proteção espiritual sobre esse lugar, porque tem uma armadura espiritual para a vida de quem anda na segunda milha, essa armadura espiritual que te faz vencer os desafios da vida. O discipulado, ele aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Nós nos tornamos mais firmes, porque nós somos ensinados, nós somos corrigidos, nós somos disciplinados e somos esvaziados de nós mesmos, porque quem precisa estar no centro da vida não é o eu, quem precisa estar no centro da vida é o Senhor. Ele que precisa estar sentado lá no trono, guiando, dirigindo a vida, tratando do coração, arrancando as debilidades. E a última coisa que nós aprendemos nessa segunda milha é que o discipulado traz a multiplicação. Traz o que, gente? Multiplicação. Veja o que o próprio Jesus nos diz: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Diga glória a Deus. Sabe o que acontece aqui? Jesus nos revela o princípio central do discipulado. Sabe qual é a mensagem principal do discipulado? Não há fruto sem morte. Não há fruto sem o que, gente? Sem morte. Não há multiplicação sem rendição. Não há impacto sem transformação interior. O grão de trigo, presta atenção, o grão de trigo só libera vida quando ele morre. Da mesma forma, o discípulo só se torna frutífero quando ele permite que o eu seja tratado nesse processo chamado discipulado. Um discípulo, ele só vai dar frutos quando ele aprender que ele precisa morrer para a sua própria natureza carnal, que ele precisa morrer para as suas próprias vontades. Assim como o grão de trigo precisa romper com aquela casca para gerar a vida, o discipulado exige que o discípulo
também precisa morrer para si mesmo, para permitir que Deus possa transformar completamente a sua vida. De que forma? Rompendo com a autossuficiência, confrontando seus padrões antigos, arrancando as velhas resistências que nos impedem de avançar e quebrando a dureza do coração. E dessa forma, nós estaremos em condições de deixar que o Senhor faça florescer em nossas vidas tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. Jesus afirma que o grão de trigo, se ele não morrer, ele não vai produzir fruto, mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. E no reino de Deus, esse fruto que representa as vidas que serão alcançadas, essas vidas que são alcançadas, elas precisam passar por esse processo chamado discipulado. Assim como a semente, ela precisa gerar outra semente. Um discípulo transformado, ele precisa gerar novos discípulos. Um discípulo que é transformado, ele aprende a fazer outros discípulos. Ele aprende a conquistar outros discípulos. Essa semana, minha esposa foi a uma loja, e ela entrou ali naquela loja e começou a conversar com a vendedora, muito simpática, muito educada, e ali começaram a conversar, e a minha esposa não perdeu a oportunidade. Ali mesmo, ali naquele ambiente, falou rapidamente que sentia que aquele momento ali, esse final de ano, era o tempo para ela começar a experimentar uma transformação na vida, para viver um ano de 2026 diferente. Resultado, aquela moça foi tão impactada, porque quando a gente tem a presença de Deus, poucas palavras tocam o coração das pessoas, não é verdade? De uma forma tão simples, as pessoas elas sentem a presença de Deus. Aquela moça ficou assim tão tocada pelaquela palavra, com tanta simplicidade, que para a gente é uma coisa tão comum, tão normal, mas ela foi tão tocada por aquela palavra. Ela viu que o celular da minha esposa estava com a capa rachada, a gente vai trocar agora. Ela viu, ela tirou a capa do celular dela e falou assim: não, eu quero dar a capa do meu celular de presente para você. Deu a capa de presente. Aí minha esposa pegou o contato dela e falou: eu quero fazer uma ligação depois para você. A moça recém-casada, uma jovem, 26 anos de idade, e eu quero ir com meu esposo fazer uma visita lá para vocês. Resultado, trocaram ali os telefones. Ontem já se falaram pelo WhatsApp, e nessa próxima semana nós estaremos lá visitando um casal que vai se tornar discípulo de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor por essa vitória, mais um casal que vai estar sendo transformado, que vai entrar nesse processo de discipulado. Sabe por quê? Quando nós nascemos para o discipulado, Deus coloca dentro de nós essa semente da multiplicação. Então, se você é um discípulo, você tem que fazer outros discípulos. Se você nasceu para o discipulado, você tem que transformar a sua vida num canal para fazer novos discípulos. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque sem a morte da carne não tem fruto. Sem renúncia não há multiplicação. Sem discipulado não há transformação. E sem transformação não há impacto nenhum na vida. O discipulado é o ambiente onde o grão morre, Cristo cresce e o reino de Deus se multiplica. Diga amém. Esse é o caminho que o Senhor tem para a sua vida. Por isso, bem-vindo ao discipulado. Bem-vindo ao mês de junho de 2026, e não apenas em junho de 2026, mas você vai andar discipulando e sendo discipulado, e vivendo o propósito de Deus para a sua vida, fazendo guerra espiritual contra toda oposição maligna que se levantar contra a sua caminhada. Você tem armas espirituais. A tua arma não está na tua força física, não está na capacidade dos seus músculos, mas está na força do seu joelho, que se dobra diante de Deus e diga: Senhor, eu confio em Ti, eu creio que a minha vitória vem do Senhor. Nós aprendemos nessa noite 5 coisas tão simples que você pode acompanhar aí, finalizando esse nosso momento. Na primeira milha, nós entendemos que é o básico, é o início de tudo, é o que todos fazem, é a vala comum, é o início da caminhada, aonde todos ali se igualam no mesmo ponto de partida. Essa é a primeira milha.
Mas na segunda milha, nós entendemos que é o caminho do discipulado e da conquista através da guerra espiritual. E a partir do momento que nós estamos na segunda milha, nós passamos a viver como discípulos, nós passamos a viver no caminho do discipulado, e por isso a terceira coisa que nós aprendemos é que o discipulado trata o coração. Depois nós falamos que o discipulado aprofunda o nosso relacionamento com Deus, e por último, nós falamos que o discipulado traz a multiplicação. Quero convidar você para ficar em pé, porque nós vamos orar agora. Eu queria pedir aqui a ajuda dos nossos irmãos do louvor, e eu queria que nesse momento você aí pudesse fechar os teus olhos e você pudesse fazer uma oração ao Senhor agora, dizendo: Senhor, quem eu quero que esteja no controle da minha vida? É o Espírito Santo. Comece a falar: o eu não vai controlar a minha vida, o eu não vai me dominar, o eu não vai me controlar. Eu quero viver na presença do meu Deus, eu quero morrer para mim mesmo, eu quero viver na presença do Senhor. Fala com o Senhor aí de olhos fechados, fala com o Senhor. Feche os teus olhos, comece a falar com o Senhor agora. Oh meu Deus, fala com Ele aí agora, comece a falar: Senhor, eu entendo nessa noite, Pai, que eu fui chamado não para permanecer na primeira milha. Fala com Ele aí agora: Senhor, o meu caminho não é o da primeira milha. Fala para Ele: Senhor, eu quero hoje decidir ser um cristão da segunda milha, um cristão que abraça o discipulado, um cristão que vai ser um discípulo, que vai fazer outros discípulos, que vai viver nessa jornada do discipulado. Fala com o Senhor aí agora, fala com Ele, abre o teu coração para Ele. Quem sabe você está aqui nessa noite, você estava na vala comum, você estava na primeira milha, você estava no básico, no início de tudo, e nessa noite o Senhor está te falando: meu filho, eu quero você na segunda milha, eu quero você na segunda milha. Entra agora, comece a pisar pela fé agora, nessa segunda milha, comece a falar: Senhor, eu quero nascer hoje para o discipulado, eu não quero ficar frequentando igreja, eu não quero apenas participar de campanhas de final de ano, do profetizando do ano seguinte, mas eu quero viver, Senhor, a essência da igreja que o Senhor me colocou, que o Senhor me plantou. Eu quero andar na segunda milha, sendo discipulado, sendo tratado, tendo o coração transformado. Fala com o Senhor aí agora, ô Espírito Santo. Om deriende caia Fala com o Senhor aí agora, ô Espírito Santo. Aleluia. Sinta agora o Espírito Santo te chamando. Declara isso ao Senhor, comece a adorar o Senhor agora, comece a declarar isso para o Senhor. E me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor, só tua presença é o que me basta.
Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, meu Deus, e nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, meu Pai. Senhor, Tu não nos chamaste para ficar na primeira milha, chamou para ficar no básico. O Senhor não nos chamou apenas para ficarmos no ponto de com o Senhor. E nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, clareia o entendimento daqueles que estavam parados nessa primeira milha. Espírito Santo, nós te convidamos agora, leva-nos, ó Deus, a esse nível maior. Nós queremos andar na segunda milha, no caminho do discipulado. Hoje nós te pedimos, meu Deus, leva-nos a nascer para essa visão, Senhor, que tem transformado a vida daqueles que a abraçam, da vida que